uma palavra que fica lá em João, capítulo 4. Quando eu fui a caminho deste lugar, o Senhor me colocou esta palavra no meu coração, aleluia. E eu vou, aleluia, falar para a igreja o que o Senhor colocou no meu coração, que diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava assim os seus discípulos, deixou os judeus e retirando-se outra vez para Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. E assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou junto ao poço, e era por volta do meio-dia. E nisso veio uma mulher samaritana tirar e disse-lhe: Jesus, dê-me um pouco desta água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou uma samaritana? E ele disse: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, que há que está pedindo água para beber, você pediria e lhe daria água viva. A que a mulher respondeu. Aleluia. A palavra do Senhor vem falar, aleluia, que ele foi ao encontro de uma mulher, aleluia, samaritana. Jesus hoje nesta noite, aleluia, louvado seja o Senhor, ele veio a teu encontro nesta noite, aleluia, louvado seja o Senhor. Assim como ele foi, aleluia, naquele lugar, aleluia, aquela mulher ali, aleluia, louvado seja o Senhor, ela teve um encontro com o Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. E hoje o Senhor quer ter um encontro com você também nesta noite. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aquela mulher, quando ela foi ali naquele horário, era porque Deus me deu um tema. Aleluia, para esta mensagem. Jesus, ele já conhece quem é você. Aleluia, louvado seja o Senhor. Ele sabe quem você é. Aleluia, louvado seja o Senhor. E ele não te olha, aleluia, louvado seja o Senhor, como o homem olha para nós. Mas Deus, ele olha com um olhar de misericórdia, com um olhar de bondade. Aleluia, ele não veio, aleluia, para aqueles que eram bons, mas ele veio para aqueles que eram pecador, arrependimento, aleluia, louvado seja o Senhor. E assim como o Senhor, aleluia, ele foi ali com aquela samaritana. Aquela mulher, ela chegou naquele horário ali, né? Horário de meio-dia, porque ela não poderia ir ao encontro, porque ela era uma samaritana. Aleluia, louvado seja o Senhor. Os samaritanos, eles não se ajuntavam com os judeus. Muitas vezes, né, nós não queremos nos ajuntar com o povo de Deus, aleluia, porque achamos que nós somos diferentes. Mas a palavra do Senhor diz que o amor dele é tão grande por mim e por você, aleluia, louvado seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que ele vai ao teu encontro, amado. Não importa onde você esteja, não importa quem é você, não importa o que você está fazendo, aleluia. Mas quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um plano na tua vida, aleluia, louvado seja o Senhor, aleluia, ele vai ao teu encontro, ele diz: ei filha, ele te chama de filha, aleluia, louvado seja o Senhor. E hoje o Senhor, nesta noite, aleluia, não é diferente. Ele veio ao encontro de você que está aqui nesta noite. Talvez você diga assim: ah, pastora, mas eu estou passando por tantas coisas. Será que Jesus me ama da maneira que eu sou? Não te importa como você está, porque Jesus, ele te ama. Ele veio, aleluia, para nós que somos pecadores. Aleluia, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque Jesus, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se tu ouvires a minha voz, aleluia. Hoje, Senhor, se nós ouvirmos a voz do Senhor, ele ainda está, olha, de portas abertas, chamando eu e você. Mas vai chegar um dia, aleluia, louvado seja o Senhor, que a gente não vai ter mais essa oportunidade que hoje nós estamos tendo, amado, de escutar esta palavra, aleluia, esta palavra que liberta, esta palavra que transforma, porque só Jesus
pode mudar a minha e a tua história, aleluia. Só Jesus pode salvar, só Jesus pode restaurar, aleluia, louvado seja o Senhor. O homem não pode. Mas Jesus, ele tem esse poder para fazer, porque ele tem feito na minha vida, aleluia, louvado seja o Senhor. Quantas vezes aqui neste Pacobal, aleluia, eu andei, aleluia, fazendo as coisas erradas, mas um dia, aleluia, louvado seja o Senhor teve um encontro comigo, aleluia, assim como o Senhor quer ter um encontro com você, aleluia, louvado seja o Senhor. Eu não sei de que maneira você está, mas o Senhor, ele sabe, aleluia, ele conhece o teu íntimo do teu coração, aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia. E eu creio que no tempo determinado, porque a palavra do Senhor diz, há tempo para todas as coisas, aleluia, a palavra ela está sendo pregada, e eu sei, aleluia, que esta semente, aleluia, que o Senhor está plantando no teu coração, aleluia, ela vai fazer efeito, aleluia, louvado seja o Senhor, e no tempo determinado, aleluia, você vai ter esse encontro com Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Glória e ele a Deus, diz, eu creio, Pai. e dei um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar ali alimento. Então a mulher samaritana perguntou, Jesus, como sendo o Senhor um judeu, me pede água a mim que sou uma mulher samaritana? Olha, ele diz para ela, como pedes a mim que sou uma mulher samaritana? Às vezes chega alguém na tua porta, né? Batendo, me dá um copo de água. Me dá um pouco de alimento. Muitas vezes é um anjo enviado por Deus. Aleluia. Para que você, aleluia, venha ouvir. Aleluia. E ele diz assim. E ele disse isso. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu. Se você conhecer o dom de Deus, que é que ele está lhe pedindo água para beber, você pediria dela e ela lhe daria água viva. Essa água que o Senhor está dando hoje nesta noite para mim e para você é a água que vai levar para a vida eterna. Aleluia, louvado seja o Senhor. Não é esta água que todo dia nós bebemos, mas é uma água diferente. Aleluia, louvado seja o Senhor. É esta água que o Senhor quer te dar nesta noite. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia. E ele diz assim, e daria água viva. E que a mulher respondeu, Senhor, não tem balde, o poço é fundo. De onde consegui esta água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço da água, e ele mesmo bebeu, assim como seus filhos, seu gado? E Jesus respondeu, quem bebe desta água não voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nunca mais, amado. Se você beber desta água, qual é a água, pastora Nádia? A água que leva para a vida eterna. Nunca mais você vai ter sede. E hoje o Senhor, nesta noite, ele veio te oferecer esta água. Aleluia, que o homem não pode te dar. Eu não posso te dar. Mas Jesus, aleluia, ele é o único, aleluia, que pode te dar esta água viva. Aleluia, louvado seja o Senhor. Talvez você chegou nesta noite, aleluia, aqui neste lugar, com uma angústia no teu coração, aleluia, querendo algo do Senhor Jesus, aleluia. Amado, o homem não pode fazer nada por nós, mas tem um que ele te conhece, aleluia, ele sabe o teu deitar, ele sabe o teu levantar, aleluia, louvado seja o Senhor, ele sabe tudo o que acontece na tua vida, porque a palavra do Senhor diz que nós escondemos para o homem, mas para Deus ninguém esconde nada, porque ele te conhece, desde quando tu estava no ventre da sua mãe, aleluia, louvado seja o Senhor, aleluia, Jesus já te conhecia. Então ele veio ao teu encontro, aleluia, nesta noite, aleluia, louvado seja o Senhor. Assim como ele foi ao encontro daquela samaritana. Aquela samaritana, amada, ela já tinha tido o quê? 5 maridos, nenhum era dela. Aleluia, louvado seja o Senhor. Assim o Senhor ele teve um encontro comigo. Jesus me tirou lá do lamaçal do pecado, lá daqueles aonde Jesus, o homem dizia que não tinha mais jeito. Mas para Deus ele pega as coisas improváveis, coisas que não são nada, aleluia, e faz dele vaso de honra e de glória, para o nome do Senhor Jesus ser glorificado, ser exaltado, aleluia, louvado seja o Senhor. E hoje nesta noite o Senhor quer fazer na
tua vida, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E Ele te chama, Ele diz, vinde a mim, aleluia. Todos que estão cansados e oprimidos, aleluia. O Senhor diz, vinde a mim. Jesus está te chamando nesta noite, aleluia. A teu encontro com Ele, aleluia. Louvado seja o Senhor. E Ele diz assim, e Jesus disse assim, Sicar, aleluia, era um lugar desta situação entre os montes de Gerezim. O poço de Jacó é um poço fundo. E usando desde os tempos antigos, que ainda existe, não aparece mencionado. Geralmente as mulheres iam em grupo buscar água pela manhã ou final da tarde. Cansado da viagem, visto que Jesus veio como carne e foi um ser humano semelhante a nós, em tudo porém sem pecado. Jesus, ele foi um homem como nós, amado. Ele teve sede, ele teve fome, aleluia, como nós, muitas vezes nós temos sede, nós temos fome, mas ele veio quem? Sem pecado, aleluia, e ele foi ali, aleluia, louvado seja o Senhor. E não importa, a palavra do Senhor diz, não importa como você está, não importa, amado, porque para os olhos do homem, nós não somos nada. Mas para Jesus, você é uma joia preciosa, aleluia. Porque você está aqui, escutando esta palavra, aleluia. Como muitos não querem escutar, mas você saiu da sua casa, aleluia. Está aqui escutando, aleluia, a palavra do Senhor, a palavra que liberta, a palavra que transforma, aleluia. Só ela pode fazer, aleluia, no teu coração o que o homem não pode fazer, aleluia. Mas Ele pode, Jesus pode todas as coisas, aleluia, como Ele fez na minha vida, como Ele fez na vida da pastora Augusta, aleluia, louvado seja o Senhor. Hoje, nesta noite, você que está escutando, aleluia, esta palavra, aleluia, a palavra que liberta, a palavra que transforma, aleluia, esta palavra que o Senhor nesta noite, aleluia, Ele está pregando ao teu coração, aleluia, louvado seja o Senhor. E Ele diz, aleluia, louvado seja o Senhor. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. E a mulher disse, Senhor, eu quero que me dê esta água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscar água. Olha o que ela disse. Jesus, eu quero beber desta água. Aleluia. Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, eu quero ter este encontro contigo. Aleluia. Porque, amado, isso aqui é tudo passageiro. Isso aqui que nós estamos vivendo é tudo passageiro. Jesus, ele já está voltando. Nós estamos vendo rumores de guerra. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas Jesus ainda ele está dando oportunidade. Muitos não têm esta oportunidade. Por quê? Porque já foram. Outros estão nos hospitais. Tanta gente que está no hospital, não sei porque o Senhor está falando assim, mas Ele sabe. Outros, eles estão dentro do leito, pedindo o quê? Pedindo uma chance do Senhor, pedindo uma oportunidade. Mas nós, pela misericórdia, pelo amor de Jesus, nós estamos aqui de Glória a pé, Deus. eu e você, Aleluia. para glorificar, para exaltar o nome do Senhor Jesus e dizer que Ele é bom e que a sua misericórdia, aleluia, é que tem nos alcançado, é a graça do Senhor, aleluia. Ele está dando tempo ao seu povo, aleluia. Mas um dia, aleluia, essa porta vai estar fechada. E você vai correr para um lado e para o outro. E você não vai ter mais esta oportunidade que você está tendo hoje. De ouvir esta palavra, aleluia, que liberta. Aleluia, louvado seja o Senhor. E ele diz assim, olha. E ele diz ainda, louvado seja o Senhor. Mulher, louvado seja o Senhor. Jesus falou dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então vocês fariseus disseram, você dá testemunho a si mesmo, testemunho de você, de não, aleluia,
ainda louvado seja o Senhor. E ele falou aleluia ao povo, aleluia, louvado seja o Senhor. Jesus é a fonte da água viva. Nos últimos dias, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e bebe. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de água viva, aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia. Se nós cremos, aleluia, vai fluir o quê? Rios de águas vivas na minha e na tua vida, aleluia, louvado seja o Senhor. Nós temos que crer na palavra, porque a palavra ela está sendo pregada, aleluia, louvado seja o Senhor, porque eu não posso nada, mas Jesus, ele pode todas as coisas. Glória e ele diz a Deus, assim, aleluia, ele diz, e ele fala assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, olha, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de águas vivas. E ele disse a respeito do que? Do Espírito que nele cresce. E havia de receber, pois, o Espírito até que momentos não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, aleluia. Jesus, ele quer glorificar, aleluia, o nome dele neste lugar, nesta casa, aleluia, louvado